Bom, eu tô aqui gravando com a câmera dianteira, então não sei como é que vai ficar essa gravação, né? E aí, usando aqui o microfoninho, que é realmente um grande achado. Aí eu vou ver se vai ter interferência do barulho do motor, do trânsito, né? Que é sempre o que normalmente atrapalha a gente na hora de fazer um conteúdo dirigindo. Mas é, é um conteúdo que a gente, assim, de um modo geral, a gente gosta por quê? Porque é parte do nosso dia a dia, né? Por exemplo, agora estou indo comprar batatas e saco de lixo. E aqui, essa vida no interior, né? Nesse bairro ainda mais ao interior, que é a Ogiva, é um bairro aqui de Cabo Frio, a gente acaba assim, tendo o privilégio de poder comprar as coisas quando de fato acabam, porque tudo tá 5 minutos, 2 minutos, tudo tá assim, facilmente acessível, né? Coisa que assim, em cidades maiores a gente não conseguiria, né, fazer. Eu tô gravando com a câmera dianteira do iPhone 16, então eu não sei, não faço ideia de como isso pode estar, porque eu não sei se a estabilização nesse modo vai funcionar. Porque, por exemplo, eu coloquei numa ventosa no para-brisa, então quer dizer, tá pulando junto com o carro, né? Então, também não posso exigir muito com relação a à estabilidade dele, né? Porque eu sei que a câmera traseira tem uma estabilidade incrível, mas eu tô testando vários modos e esses modos acabam tendo certas limitações, dependendo do lado, né, da câmera que você escolha. Enfim, mas vai ser bom para eu ver, né? Porque também a gente tem recursos, para quem não sabe, de estabilização no software. Quando você tem um software de edição, Final Cut, no caso, para quem utiliza o ecossistema da Apple, né? O LumaFusion, funciona nos iPads, mas tem também no CapCut, o CapCut para PC, se eu não me engano, que tem. E no Adobe Premiere, o DaVinci Resolve, todos eles têm uma coisa lá de estabilização via software. Só que a estabilização via software, ela dá uma cropada, ela dá uma cortada na imagem, né? Por isso que é bom você enquadrar com uma certa folga do seu rosto ou do seu ponto de interesse, porque vai cortar, né? Fazer a estabilização. Então, tudo é teste, gente. Eu faz tempo que eu não faço conteúdo. E eu acho que, assim, eu sinto vontade muitas vezes de dar minha opinião, faço comentários em certos vídeos, em certos conteúdos que eu acompanho, mas às vezes eu sinto vontade de realmente compartilhar minha opinião mesmo, sabe? Com todo mundo, porque eu acho que assim, quando a gente cria um conteúdo e torna ele público, e quando você emite sua opinião sincera, sem fazer uma opinião comercial, que seja conveniente para a marca, para determinados grupos e tal, quando você realmente se posiciona, você dá a chance de alguém se identificar contigo. E, cara, essa identificação, vamos combinar, que é o que muitas vezes as pessoas precisam para validar suas opiniões, para, né, não ficarem tão vendidas ao sistema, tão, enfim. E aí cabe a gente ter essa disponibilidade, entendeu? Bom, cheguei aqui, vou fazer minhas compras. Daqui a pouco a gente se fala de novo. Agora eu estou testando com o tripé agarrado no retrovisor para ver e usando a câmera traseira. Continuo usando o microfoninho, né, que é o que salva.
o áudio, mas com a janela aberta para a gente testar e para ver se realmente a câmera traseira fica melhor. Claro que a gente sabe que a qualidade é melhor, mas aí a gente precisa ver o quão melhor significa isso, né? Acabei de comprar as batatas, um saco de lixo, como eu disse, e é uma coisa assim ruim, né, da cidade do interior, é que a gente depende dos pequenos mercados. E como todo pequeno mercado, a demanda para eles trocarem, né, para eles reporem, né, o estoque, as coisas disponíveis, é sempre no limite, né? Porque eles não têm uma demanda de venda tão enorme assim, então a ponto da gente, né, enfim. Então, assim, meio que você tem que ter sorte ou tem que ir cedo. E olha a hora que eu tô indo, 3h44 da tarde, né? E com uma certa pressa, porque eu tô indo porque 4h30 eu já tenho consulta com a minha psicóloga. Eu faço terapia, mas eu faço online, porque eu não tenho, é tanto tempo de terapia e não tem muita diferença para mim o presencial de fazer online, não. E sinceramente, o presencial você tem que, por mais que eu more no interior, a gente tem que ir até o local, encontrar a vaga, gastar a gasolina, fazer tanta coisa, são tantas camadas de atrito. E eu acho tão importante fazer terapia, né? Que eu preferia, assim, sempre que é possível, eu só vou lá quando é inevitável, quando eu tenho que assinar alguma coisa do plano de saúde, alguma autorização. Mas se não for para isso, eu sinceramente eu prefiro online mesmo. E eu acho que a gente também fica mais à vontade de estar fazendo online, porque a gente acaba ficando na nossa casa com as nossas roupas, deitado na sua cama, no seu sofá, ou sentado na sua varanda, ou coisa parecida. E aí isso é muito bom, porque eu acho que a gente acaba ficando mais à vontade do que no consultório, até para falar de camadas mais profundas, né? Porque o segredo da análise é o quanto você fica à vontade para falar das suas dores, né? Então, para mim, eu acho, nesse aspecto, eu acho perfeito. Enfim, eu tinha falado sobre posicionamento, né? E posicionamento, gente, é sobre a gente não ter vergonha de assumir nossas preferências. E preferências no sentido mais abrangente da palavra. Preferências no sentido mais profundo da palavra. Não só a questão sexual, não só a questão de preferências de coisas materiais, mas preferências do que você realmente prioriza como valor na sua vida, né? E aí entra o aspecto profissional, o aspecto humano, entra várias questões que a gente não pode ignorar e deixar para lá, entendeu? Porque, afinal de contas, a vida é sobre isso, é sobre relacionamento humano. E você começa a fazer uma importante curadoria das pessoas que estão nesse universo de abrangência, né, de que você permite ter algum tipo de interferência na sua vida, direto ou indiretamente, é justamente quando a gente se posiciona. Porque quando você se posiciona, quando você não é mais água morna, não é mais neutro, o que acontece? As pessoas ou ficam extremamente alinhadas a você, e aí fazem coro com a sua voz, né? Ou então ficam absolutamente incomodadas e pelo menos elas se afastam. Ah, Rodrigo, mas isso não é ruim? Não, não é ruim. Por que não é ruim? Porque quando a gente afasta pessoas que não estão alinhadas com o nosso jeito, com nossos valores, com nossas crenças, a gente evita gastar energia com coisas adversas, com coisas que só vão subtrair ou dividir sua atenção
e que não vão te levar a lugar nenhum. Lembre-se, gente, de uma coisa: o diálogo entre partes, entre opiniões diferentes, é importante quando as partes estão dispostas a ouvir, a entender o outro lado. Quando isso não acontece, não adianta. Não adianta, porque não vai chegar a lugar nenhum, você só vai ter conflitos, você só vai ter desgaste. Eu acho que essa é a palavra, sabe? E é isso. É muito chato quando isso acontece, é muito desnecessário, e o posicionamento te dá essa limpeza, sabe? E aí, quando te sobra as pessoas que no mínimo se alinham com você, você começa a planejar passos adiante. E isso eu estou falando em todos os aspectos, tanto aspectos políticos, sociais e profissionais, né? Porque não adianta eu fazer um planejamento de uma sociedade ou de um trabalho em parceria com alguém que não me respeita, ou alguém que acha que por alguma razão eu estou abaixo do crivo dela, ou que tenha valores ou atitudes que eu condene, que no futuro isso venha a ser discutido, né? Eu acho que essa é o principal benefício de quando a gente fala sobre alinhamento e posicionamento, né? E eu sou, né, para quem acompanha minha rede social, eu sou um cara totalmente à esquerda, porque, para quem, né, não notou o nome do canal, que é Arquiteto Carioca, eu sou arquiteto. E todo arquiteto é urbanista. E todo arquiteto e urbanista é, antes de qualquer coisa, antes de ser designer, antes de ser projetista, antes de ser construtor, antes de ser gestor, o arquiteto urbanista precisa ser um cientista social. E é por isso que é indissociável a arquitetura de urbanismo. É por isso que a gente não pode achar que você consegue atender uma determinada classe e ignorar o impacto social que isso vai ter na vida das outras pessoas, na vida daquele cliente que vai habitar aquele espaço, na vida dos funcionários que vão trabalhar ali dentro. Então, sempre tudo, seja qual é a escala que for a casa, ou a tipologia que for a construção, seja casa, seja comercial, seja industrial, ela sempre vai ter um impacto social, um impacto que você não pode ignorar, por exemplo, entende? Eu tô parando aqui no meu bairro, só que eu acho que o meu point está ocupado, então eu não sei como é que vai ser isso. Aqui é o meu bairro, tá vendo? A gente tem esses canais aqui e algumas casas têm o deck para dar acesso a seus barcos, né? E aí para lá para frente você tem o mar, o canal principal que dá acesso ao mar. E é muito legal isso, porque quando a gente abre mão de morar, por exemplo, num espaço mais urbanizado, mais desenvolvido, como, por exemplo, a capital, que no meu caso seria o Rio de Janeiro, né, que é a minha origem, né, que é onde eu nasci, fui criado a vida inteira, a gente precisa avaliar de fato os benefícios que a gente vai ter. E um dos benefícios incríveis que a gente tem é justamente isso, de numa plena terça-feira você pegar o carro, você ir ali rapidinho no mercado, fazer suas compras, aí você pode ir num cantinho, contemplar uma paisagem bacana dessa, aí tem gente que está fazendo um churrasco, uma festa ali despretensiosa, e isso tudo é uma terça-feira e todo mundo trabalhando e produzindo muito, né? Eu ainda tenho ainda mais benefício de trabalhar em home office. E isso, enfim, é um benefício que a gente não pode ignorar, né?
Bom, não sei se está no ângulo bom de novo, porque eu não tenho aquela câmerazinha que filma atrás e eu tô indo na sorte, usando a câmera traseira. Porque como eu falei, isso é um grande teste para ver se existe realmente um benefício de para esse tipo de conteúdo eu usar a câmera traseira e não ter a noção, por exemplo, do enquadramento, né? Pela questão da qualidade e tal. Sabendo que assim, a qualidade da câmera de selfie do iPhone 16 é boa também, é muito boa também. Também filme em modo cinema. Então, assim, eu tô entendendo o que isso me traz, assim, tão benefícios, perdas, né? Os prós e os contras. Enfim, agora eu tô voltando para casa e aí, de novo, é sobre posicionamento. Olha, eu moro numa cidade absurdamente. 90% das pessoas são evangélicas e apoiadoras da extrema-direita. Mas, Rodrigo, você disse que tem que valer a pena. Eu falei, tem. Condição que eu vivo e o meu marido, né, que é enfermeiro plantonista, a gente não tem impacto sobre, né, essa galera. Então, meio que a gente consegue se neutralizar. Moro, inclusive, num condomínio repleto de PMs, bolsonaristas. Só que a gente fica na nossa, entende? Porque a gente também já tem esse estilo de vida. E sem nenhum problema, nunca tivemos divergência. Também nunca tivemos nenhum tipo de troca, porque a única pessoa que a gente trocou, né, é a nossa vizinha, graças a Deus, mais próxima, que é cientista social e naturalmente de esquerda, né? Porque, de novo, sobre posicionamento, quem estuda um pouquinho não consegue permanecer na direita, né? Questão de bom senso, de ética, de conhecimento de história, de geografia, né? A gente vai ficando adverso aos ideais de direita e principalmente de extrema direita. Bom, deixa eu entrar aqui.